Beleza, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso canal de Física 1. Nessa nós vamos abordar a equação de Torricelli. Esse é meu plano de aula. Meus objetivos são que ao final dessa aula você seja capaz de explicar a utilidade da equação de Torricelli em problemas de cinemática, né? E aplicá-la para fazer algumas previsões aí sobre velocidade, aceleração e distância em movimentos uniformemente variados. Como eu gosto de fazer nas minhas aulas, né, na introdução eu sempre mostro alguns exemplos em que há uma aplicação dessa equação. Então, eu estou ilustrando aí nessa imagem uma fotografia de um acidente de trânsito que pode ter sido, porventura, né, investigado por agentes aí das instâncias administrativas responsáveis, né, as agências de trânsito municipais. E quando o profissional perito, né, responsável vai investigar o que ocorreu, ele já não tem mais informações sobre a duração de tempo do evento. Tudo que ele vai poder coletar aí é relativo aí ao passado, né, o que já ocorreu relativo a esse sinistro. Mas mesmo assim, né, se ele tiver, por exemplo, as marcas de derrapagem dos pneus, ele pode, por exemplo, usar a equação de Torricelli para determinar a desaceleração do veículo e tentar determinar de quem foi a responsabilidade no evento. Então, essa é uma das aplicações aí da equação de Torricelli. Ela pode ser utilizada na perícia aí de acidentes de trânsito, por exemplo. Então, em casos como esse, pode-se aplicar a equação de Torricelli, que é uma equação que foi assim denominada em homenagem ao físico-matemático italiano Evangelista Torricelli, que vocês estão vendo aí na tela, né? Uma imagem dele que pode ser encontrada no site da Wikipedia. Bom, mas então vamos ver um pouquinho mais sobre essa equação aí. Então, como motivação, eu gostaria de colocar aqui um exemplo em que não se tem informações sobre a duração de tempo de um evento, como é o caso aqui nesse probleminha que a gente vai tratar. Então, vamos considerar que o freio de um veículo seja capaz de produzir uma desaceleração, né? Aceleração negativa de 3 metros por segundo ao quadrado, e que ele esteja com essa velocidade num dado instante. Quando o motorista percebe que tem algum obstáculo aí na pista, ele vai ter que parar o veículo logo à frente. Então, que distância ele percorre até parar? Então, vejam que nesse problema não é qualquer informação sobre qual vai ser a duração de tempo desse evento, mas a gente ainda pode contornar isso usando as equações que nós já conhecemos sobre o movimento uniformemente variado. Então, a gente pode usar, por exemplo, a equação da velocidade para determinar quanto tempo vai levar até que a parada ocorra. Então, eu vou inserir os parâmetros na equação da velocidade, na equação horária da velocidade. Velocidade final, como ele para, é 0, velocidade inicial é 30, né? E a desaceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, produzindo os cancelamentos aí e isolando o tempo, a gente encontra que esse evento duraria 10 segundos. E aí, com esse tempo, a gente poderia determinar essa distância pela equação horária. X igual a x0 mais v0t mais a meio de at quadrado, né? Então, substituindo os parâmetros, considerando que o sistema de referência vai estar centrado, né, na posição inicial do veículo, então essa posição vai ser 0, velocidade inicial 30, duração de tempo em 10 segundos e por aí vai, né? Então, realizando-se as operações e os cancelamentos, a gente chega que essa distância seria de 150 metros, tá? O que eu queria destacar é que com esse método nós gastamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aproximadamente aí 10 linhas, né, para obter a resposta. Mas a gente poderia ter encontrado essa solução de maneira muito mais rápida utilizando a equação de Torricelli. Então a gente vai primeiro deduzir essa equação para depois aplicar ela nesse exemplo. Então a gente vai ver que esse problema poderia ter sido resolvido mais facilmente com a equação de Torricelli, que é uma equação que se aproveita justamente desse procedimento que a gente acabou de ver. Mas nós vamos deduzi-la aqui com o devido cuidado, né? Então vamos começar a dedução usando como ponto de partida a equação horária da velocidade, v igual a v0t, v igual a v0 mais at, né? E daí nós vamos isolar o intervalo de tempo para que essa velocidade seja atingida. Então, nessa equação aqui, a gente pode subtrair ambos os membros pela velocidade inicial para fazer com que ela se cancele aqui à direita, né, e apareça negativa à esquerda. Bom, numa igualdade a gente pode trocar os membros, isso vai ser interessante de fazer para já isolar o intervalo de tempo. E agora, né, nessa igualdade, se nós dividirmos ambos os membros pela aceleração, ela vai se cancelar aqui e vai aparecer aí no membro à direita
dividindo essa diferença de velocidades. Agora, com esse intervalo de tempo, nós vamos poder deduzir a equação de Torricelli, como a gente vai ver aí na sequência. Então, inserindo-se esse intervalo de tempo aí na equação, né? Então, tá bom, gente, inserindo aí esse intervalo de tempo na equação, né? Pode-se aplicar aqui a propriedade da divisão de uma potência, né? Então, a potência da divisão é a divisão das potências. Então, aqui nós vamos ter numerador ao quadrado, denominador ao quadrado. Veja que com isso já dá para cancelar uma aceleração daqui com uma daqui, né? Bom, aí na próxima linha, o que eu fiz foi expandir esse binômio quadrado perfeito, né? Calculando aí o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E nesse termo aqui do meio, eu apliquei a distributividade aí de números reais. Então, multipliquei o V0 pelo V, deixei na forma VV0 para manter já coerente com essa daqui, né? E o V0 vezes o menos V0 vai dar o menos V0 ao quadrado. Bom, perceba que não dá para fazer essa soma porque os denominadores são diferentes. Então, a gente precisa calcular o MMC entre eles. Mas o MMC entre dois monômios é o MMC dos números. Então, o MMC entre 2 e 1, que é 2. E o MMC da parte literal, né? Vai ser aí cada uma das letras que tiverem nos denominadores com o maior dos expoentes. Como só temos a letra A elevado ao expoente 1, então esse MMC vai ser 2A. E aí o numerador aqui, né, vai se tornar, claro, dividindo-se 2A por A, o resultado é 2, e aí a gente multiplica isso pelo numerador para calcular esse MMC. Bom, feito isso, nós podemos agora somar esses dois numeradores, já que os denominadores são iguais, né? E na linha de baixo aqui, eu aproveitei para distribuir essa multiplicação. Então, nós vamos ter 2 vezes VV0 menos 2V0 ao quadrado, resultante aí dessa multiplicação, e aí a soma com o outro numerador, né? Aqui a gente pode aplicar a comutatividade de reais para trocar os termos menos 2V0 mais V quadrado com o menos 2VV0, para deixar bem evidente que eles vão poder ser cancelados aí, né? Aqui de novo eu posso aplicar uma comutatividade, né, para trocar o V quadrado com menos 2V0 quadrado de lugar, para deixar mais evidente aí que essa subtração aqui, menos 2V0, essa soma na verdade, né, menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado vai resultar em menos V0 ao quadrado. Bom, com isso, né, a gente tem que lembrar que o que nós estamos calculando aqui é uma posição. Vejam que o ponto de partida é a equação aí da posição. Então, o membro à esquerda de todas essas igualdades é um x. Então, aqui eu reinseri ele, né, exibi ele novamente. Então, x vai ser essa expressão aqui. E aí, a gente pode passar o membro x0, o termo x0 para o membro à esquerda. Esse processo ele vai negativo, né? Sempre lembrando que isso aí resulta, na verdade, de subtrair menos x0 de ambos os membros da igualdade, né? Então, no membro à direita eles se cancelam, e aí no membro à esquerda sobra a diferença x menos x0. Eu vou destacar agora que essa diferença x menos x0 é para o deslocamento. Então, nós vamos trocar o x menos x0 pelo deslocamento aqui nessa equação. E agora sim, agora a gente está numa proporção, e aí eu vou usar aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, multiplicando-se v ao quadrado menos v0 ao quadrado por 1, que é o denominador desse d aí, né? Obtém-se essa diferença. E aí, o membro à direita vai ficar o produto dos extremos 2 vezes a vezes d. Por fim, a gente pode somar ambos os membros da igualdade mais v0 ao quadrado para que ele seja cancelado no membro à esquerda e apareça somando-se aí com o membro à direita, né? Então, assim a gente conclui a dedução. Essa aqui é a equação de Torricelli. Nessa equação, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, V é a velocidade atingida após uma distância d ser percorrida. Então, veja que aqui a velocidade não é qualquer, mas ela é uma função da distância, né? Quanto maior for essa distância, maior vai ser a velocidade atingida. Então, essa aí é a dedução da equação de Torricelli. E na sequência, a gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos ver agora alguns exemplos aí. Vamos resolver aquele problema que surgiu aí como uma motivação para a gente estudar a equação de Torricelli, né? Nós vamos, então, considerar que o freio de um veículo é capaz de produzir uma desaceleração aí de 3 metros por segundo ao quadrado,
que ele está a uma velocidade de 30 metros por segundo em um dado instante, e o motorista percebe que ele vai ter que parar o veículo logo à frente, talvez porque tinha visualizado um obstáculo e tal. Mas qual é a distância que ele vai percorrer até parar, né? Então, para a gente resolver esse problema de maneira mais rápida, poderíamos então inserir esses parâmetros na equação de Torricelli, né? Como o veículo vai parar, no final a velocidade dele vai ser nula, velocidade inicial 30, desaceleração aí menos 3 metros por segundo ao quadrado, e aí, realizando-se os quadrados, né, e a multiplicação, cancelando-se as unidades correspondentes, a gente chega à conclusão que essa distância é de 150 metros. É claro, agora de maneira bem mais rápida, né, bem mais prática, que no caso que a gente viu anteriormente, que deveríamos primeiro determinar um instante de tempo pela equação da velocidade, substituir isso na equação da posição. Veja que agora essa solução se dá de maneira mais fluida, né, mais pronta, né? Isso se deve porque exatamente a equação de Torricelli já incorpora esses procedimentos, né? Vejam que na dedução a gente viu, percebam que na dedução a gente viu que para determiná-la, a gente resolveu a equação da velocidade para determinar o tempo e inseriu isso na equação horária da posição. Então, é natural, né, que ela já incorpore isso e promova aí a resolução de maneira bem mais rápida, né? Vamos ver mais um exemplo aí para a gente concluir essa videoaula. Então, vamos resolver essa questão que caiu no vestibular da Universidade Estadual da Bahia. O enunciado diz, né, que uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo, acelerada uniformemente após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, a aceleração em metros por segundo ao quadrado é, então a gente tem que determinar aí qual dessas opções aí corretamente descreve e corresponde aí à aceleração desse movimento, né? Então, de novo, a gente vai poder utilizar a equação de Torricelli porque nesse enunciado aí não há qualquer menção à duração do intervalo de tempo desse evento. Então, a gente pode aplicar a equação de Torricelli. Então, substituindo-se aí os parâmetros, né? Velocidade final, velocidade inicial e distância percorrida, realizando-se aí as potências, os cancelamentos, o rearranjo e realizando-se a divisão, a gente encontra que essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, acho que por essa aula tá bom, né? Fiquem de olho nos exercícios que eu vou passar no Moodle. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.